Ei, hora de acordar! Bom dia, bela adormecida! Parece que você dormiu por um tempo, hein? Onde você está? Meu amigo, vamos um passo de cada vez, ó. Não precisa se preocupar, você tá num lugar seguro. Liga não, foi o vento. De qualquer forma, um passarinho me contou que você quer saber mais sobre o mundo de KSMP. Talvez um resuminho de tudo que aconteceu até agora? Bom, eu posso não ser o maior especialista sobre isso, mas eu já tô vivendo aqui faz um bom tempo, então acho que eu posso te situar sobre a situação. Ou, pelo menos, dar a minha visão sobre tudo que aconteceu desde que eu cheguei aqui. Já é um começo, eu acho, né? Então vejamos. Por onde eu começo? Ah, deixa eu me apresentar primeiro. Muito prazer, eu sou o Danaramor, mas você pode me chamar de Dante. Eu fui enviado a esse mundo pela Grande Árvore Yggdrasil, que é uma dimensão que liga todas as outras. É um trabalho rotineiro que eu faço como porteiro dimensional, sabe? O problema é que quando eu cheguei aqui, eu não conseguia mais voltar, e também eu meio que perdi toda a comunicação que eu tinha com a árvore. Não é a primeira vez que isso acontece, mas sempre me deixa um pouquinho nervosa, não vou mentir. E ao chegar nesse mundo, eu estava em uma caverna. Lá eu encontrei duas criaturinhas que pareciam muito ser uma mistura de ovos com sementes. Eles se chamavam Midori e Hanzo. Mas eu não tive muito tempo pra pensar sobre isso, porque logo em seguida eu fui surpreendido por uma velha amiga, uma kitsune viajante chamada Ares. Meio que ver um rosto conhecido ali, né, me deixou um pouquinho mais aliviado. Mas ela não tava sozinha. Com ela tinha um cara bem estranho que dizia ser o pai desses dois ovos. Mas ele preferiu meio que brigar comigo ao invés de cuidar dos ovos. Eles estavam ali no chão desidratando, precisando de luz e... Bom, aquele ali era Ronaldo, um péssimo pai. Eles me levaram para um lugar chamado Vila Nova Esmeralda, e lá eu vi muitas pessoas e até outros ovos, como os que eu tinha visto na caverna. Era definitivamente um lugar muito barulhento. Todos eles falavam ao mesmo tempo e era difícil entender a situação. E para ajudar, eu talvez tenha criado algumas inimizades já nos primeiros minutos. Eu até acabei morrendo no meio do processo. Mas relaxa, ó. Eu morri, mas eu sobrevivi. Digamos que a morte aqui nem sempre significa o fim. A maioria das vezes é só uma dorzinha de cabeça. Mais tarde eu ia descobrir que os ovos sumirem era mais rotineiro do que parecia. Mas a Ares conseguiu me separar no restante das pessoas e assim ela começou a me explicar mais sobre o mundo de KSMP. E eu também tive meu primeiro encontro com o Lorde da região, um semideus chamado Akron. Com isso, eu já comecei a ter uma certa noção de algumas coisas. Nós estamos em terras regidas por um lorde chamado Akron. Ele é um tipo de semideus que meio que cuida e protege o lugar e age como uma espécie de prefeito dessa Vila Esmeralda. Ele nunca está ali em pessoa, e sim somente a projeção dele. É tipo um fantasma ou um holograma. O Akron ele vive em um castelo que está sempre em movimento, e ele também tem pessoas que trabalham para ele, como o Leon, um guerreiro experiente que age como sua espada, a Hitomi, uma maga poderosa que age como seu escudo, e a Seraph, um anjo que age como seu cérebro. E eu só encontrei o Leon até hoje, eu não faço ideia de quem são as outras duas. No momento, o Akron tá amaldiçoado. Não sabemos exatamente a cura dessa maldição e ela fica avançando cada vez mais. E caso chegue em 100%, ele provavelmente vai enlouquecer e tentar matar todo mundo e explodir. Eu não sei, é melhor a gente evitar que isso aconteça e se caso acontecer, a gente vai ter que tomar medidas drásticas. É melhor não acontecer. Eu descobri também que esse mundo é bem perigoso e aparentemente cheio de pessoas que querem matar o Akron por algum motivo. Alguma coisa sobre quererem o trono de Lorde dele ou algo assim, coisa de gente desocupada. Se tivesse meia hora de trabalho pra fazer, eu não tava preocupado com isso. Mas eu vou citar um por um deles agora. V. Esse tal de V atacou a Vila Esmeralda e acabou matando 3 moradores dela no processo. Nenhum deles de forma definitiva, meio que a gente sempre volta, mas morrer nunca é legal. Então, né, dói. Morrer dói. Então, não foi legal ver. O Baelgra é um demônio que nunca deu as caras, mas ele usa seu irmão pra atacar e atormentar as pessoas da vila. O Sombra é exatamente esse irmão do Baelgram. Ele é um espectro que ataca tanto fisicamente quanto por pesadelos, e a sua principal função é atormentar as pessoas da vila como seu irmão manda. Uau. Esse Mephisto é um ser de puro caos, mano. Ele foi libertado por esse Baelgram. O Baelgram queria usar ele, mas ele não era forte o suficiente, então o Mephisto que acaba usando ele, olha que coisa. O Mephisto é aquele típico humano que quer ver o mundo pegar fogo só pra assistir com uma pipoca. Quase tudo, se não tudo que dá errado, é culpa dele, direta ou indiretamente. Se o seu arroz queimar,
Pode saber que foi o Mephisto que aumentou o fogo. E só pra deixar claro, tudo isso que eu tô falando é só história que eu ouvi dos moradores. Eu, na verdade, não vi metade desses mano. Eu nunca vi o Baelgran, nunca vi o Sombra, eu não sei o que eles apresentam de ameaça, eu só ouvi falar mesmo. Mas aí você me pergunta, se esse mundo é cheio de coisa ruim, então as outras pessoas não deveriam querer sair de lá? Afinal, mais da metade dos moradores da vila nem eram desse mundo, e eles foram trazidos pra cá sem nenhuma explicação. Bem, não! Esses doidos não querem sair, eles querem resolver o problema dos outros. E você também. Oh, calada! Veja bem, esse mundo não é só desgraça, ele também tem coisas boas, como por exemplo... os ovos. Os ovos são pequenos seres semelhantes a crianças. A maioria deles são partes de Akron, e futuramente a gente acabaria descobrindo que eles também são deidades incubadas. A gente tá literalmente criando deuses como se fossem nossos filhos. Loucura, né? Imagina se nasce um deus todo lelé da cabeça por culpa da malcriação dos pais. E olha que tem pai que definitivamente não sabe cuidar de um ovo por aqui. Ai, como tem. Enfim, eu vou citar todos os ovos pra vocês. Fiquem espertos. A Clarinha é um ovo que veio do fim. Ela se assemelha a uma nuvenzinha, vive sumindo, voa e faz neve. Os seus pais são Aeris, Pame e Fene. O Carminho é um ovo do Nether. Ele se assemelha a um cogumelo, produz lava e tem resistência a fogo. Eu não cheguei a conhecer ele muito bem, mas eu sei que seus pais são a Eme e a Machiron. A Midori é um ovo da superfície. Se assemelha a uma semente, cria plantas, tem afinidade com animais e faz árvores crescerem rápido. Os seus pais são Hanako, Ronaldo e... eu? Tipo assim, eu nunca entendi direito como o parentesco funciona nesse mundo. E nessa época eu tava muito confuso, porque ela começou a me chamar de Pai do nada. Eu conheci ela e ela tava me chamando de Pai no dia seguinte, dizendo que me amava e eu nem sabia o nome dela direito. Mas eu não cheguei a conhecer ela tão bem, porque logo em seguida ela caiu num sono profundo e talvez algum dia ela acorde. E eu espero conhecer ela um pouco melhor. O Harry se assemelha a um Enderman, e ele tem vários poderes. Ele se teleporta, fica invisível e conversa com vozes. Ele é o irmão da Clarinha, e os seus pais são Dax, Peste, Kami e Jojone. Apesar de que metade dos pais dele são ausentes, e ele acabou adotando a Shira e eu. Eu também sou pai dele agora, mais presente do que os anteriores, por incrível que pareça. Nico, ou Nicholas Shelby da Silva, é o ovo mais melhor, como ele mesmo se auto-intitula. Ele é o mais caótico de todos. Ele sempre tá querendo explodir coisas com TNT, tem poderes de raio, e é o irmão mais novo do Carminho. Os seus pais são Sig, Quimera, Meiru e Tom. Esse Hanzo tem uma história engraçada. Em um momento, a Mimi ficou doente e Akron sugeriu enterrar ela. Nisso, ela acabou se multiplicando em 5 mini Midores, e 3 delas acabaram não sobrevivendo, mas 2 ficaram bem. Eles não queriam chamar as 2 de Midori, então chamaram a outra de Hanzo, já que ele mesmo dizia ser um menino. A Umi é um ovo de água. Ela pode gerar água e não pode ficar muito tempo fora d'água. Ela é a irmã mais velha dos gêmeos Mimi e Hanzo, e a sua única mãe até o momento era o Steve, mas mais tarde a gente descobriria que ela é um ovinho viajante, e assim como a água, ela flui por aí. E tem outras famílias espalhadas pelo mundo. Esses são todos os ovos de Akron. Eles são partes dele e têm uma forte ligação. Existem outros ovos além deles que vieram depois, e eu vou citá-los quando chegar a hora. Uma coisa curiosa sobre esses ovos é que a morte funciona diferente pra eles. Eles só podem morrer 3 vezes. E todos eles já morreram uma vez, com exceção do Harry e Carminho. Relaxa, se você ficou confuso com essa quantidade de nomes de pais que eu falei, não precisa lembrar deles agora. Eu vou falar deles mais pra frente junto com o que eu penso de cada um deles. Ó, eu não sei se é meio cedo pra falar sobre isso, mas esse mundo também possui seres acima de nós, como a harmonia e o abismo. Eles funcionam como yin e yang, o equilíbrio do mundo. Eles se comunicam com a gente através dos seus mensageiros, o Opis da harmonia e o Lápis do abismo. Muita informação sobre o mundo eu também descobri através desses dois, então eles são bem importantes. Agora que vocês já sabem o que tá rolando nesse mundo, eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória nele e coisas impactantes que aconteceram e eu presenciei. Ou causei. Foram coisas boas, a maioria. Enfim. Bom, eu não tava muito afim de resolver os problemas daquele mundo quando eu cheguei, mas como a Yggdrasil me mandou até lá, provavelmente eu era importante de alguma forma ali. Mesmo assim, eu achei meio sensato que o meu primeiro objetivo fosse tentar estabelecer algum contato com a árvore. A melhor forma de fazer isso naquele mundo deveria ser construir algo parecido com ela, uma árvore gigantesca. Assim eu poderia tentar me comunicar com a Yggdrasil e teria um lugar pra morar, né? Ninguém merece dormir na rua. Quando eu apresentei essa ideia pra eles, ela me deu uma mochila cheia de materiais pra me ajudar com isso, e meus primeiros dias lá foi construindo a casa árvore. Eu decidi construir afastada da vila por motivos de falta de confiança, e foi um pouco mais fácil do que eu pensava. Afinal, eu tive várias ajudas, como por exemplo da Aeris, do Nico e do Harry nos primeiros dias,
E também, nos outros dias, outros moradores da vila foram lá me ajudar. Eu construí uma raiz. Eu não ajudei em absolutamente nada, eu te odiava. No fim, esse foi o meu primeiro grande objetivo e eu meio que não concluí ele até hoje. Coisas mais importantes começaram a acontecer do que a construção de uma árvore. Mas é interessante citar que a árvore incompleta mudou de lugar. Ela sozinha apareceu perto da vila. Então significa que ela já está começando a adquirir algum tipo de magia. Eu espero tirar um tempo para conseguir completar ela assim que possível. O meu segundo objetivo era entender melhor sobre aquele mundo, mas eu não confiava muito na maioria das pessoas de lá. Na verdade, eu acho que eu só confiava na Aeris mesmo. Portanto, eu pedi a ela pra gente se juntar e criar uma organização secreta. Uma que só tivesse pessoas de confiança pra gente poder investigar o que estava acontecendo no mundo. E também as outras pessoas, porque vai saber, né? Todo mundo é suspeito. Porém, a Aeris estava passando por uma certa condição que impedia ela de me ajudar naquele momento. Então ela me indicou a pessoa que ela mais confiava ali. Alguém que estava lá desde o começo, que sabia de tudo, de todos, a maior conhecedora da história e muito nerd. Ei! A Hanako. Só tinha um problema. Ela me odiava. Digamos que ter dito que os pais da vila eram irresponsáveis acabou afetando ela mais do que eu imaginava. Mas nem era pra ela, era pro Ronaldo. Mas bom, ela também era mãe dos gêmeos e eu acabei me desculpando porque, né, era mais importante investigar o mundo do que ficar numa briguinha boba que nem foi proposital. Depois que eu me desculpei com ela, a gente ficou de boas e a gente conversou sobre o plano da organização. E achamos que 3 era um bom número pra começar. Então ela me recomendou a outra pessoa que ela mais confiava lá dentro, a Daxlian. Eu não tinha objeções, até porque a Dax foi bem legal comigo desde quando eu cheguei. Ela até me deu sangue de presente. E nisso, a organização estava criada. Chamamos ela de Purple Blood, por motivos bem óbvios, eu acho. E começamos a construir a nossa sede em uma ilha bem longe dos olhos e ouvidos de todos. Exceto do Akron. Ele é muito fofoqueiro, ele não aguenta ficar longe da gente. Mas olha só, a gente construiu um lugar bem bonito aqui, né? Hã? Oh, é mesmo, eu não te contei. Você tá literalmente no porão da Purple Blood agora mesmo. Não é um lugar aconchegante? Hanako, ele ainda não quer falar. Bate mais forte. Continuando, outro objetivo que eu adquiri era descobrir mais sobre o meu passado, porque em um dos dias que eu estava construindo a Yggdrasil, uma voz conversou comigo, e ela pediu pra eu ir dormir, porque era mais fácil se comunicar através dos meus sonhos ou algo do tipo. E uma tal de Cristal começou a falar comigo dos meus sonhos. Ela contou que eu tinha memórias bloqueadas sobre aquele lugar e que eu já estive lá antes, e eu não lembro de estar aqui antes, sinceramente, mas eu consegui desbloquear algumas poucas memórias, mas nada muito relevante. Então acho que eu preciso procurar mais, né? Sei lá por que eu visitei aqui antes. Será que vendia pão aqui? Enfim, mistérios da vida. Acredito que esses eram os meus objetivos principais. E ainda são, mas acabou rolando algumas coisas que necessitavam atenção e aí entramos em uma parte dessa história que tudo foi ladeira abaixo e só deu depressão na vila e todo mundo triste, tudo horrível, todo mundo querendo morrer. É muita depressão. E bota depressão nisso, hein? Então, lembra quando eu comentei que o V tinha matado 3 habitantes da Vila Esmeralda? Digamos que essas 3 pessoas podem não ter morrido definitivamente, mas elas acabaram sendo amaldiçoadas no processo. Esse mundo possui várias maldições. Adivinha de quem é a culpa de todas elas? Exatamente, Mephisto! Uau! Parece que o arroz realmente queimou, e foi bem queimado. Os 3 habitantes amaldiçoados foram Ronaldo, Steve e Aeris, e cada um com a sua maldição diferente. A maldição do Ronaldo era a da loucura. Veja bem, o Ronaldo tem dupla personalidade, e essa maldição acabou desbloqueando uma terceira. De início a gente achou que era uma junção das outras duas, mas descobrimos que não. O que a maldição realmente causou foi a permanência dessa terceira como dominante do corpo. Isso fez com que ele ficasse louco e paranoico, vendo o Ovo Nico como ameaça e querendo proteger os outros, prendendo eles em outra dimensão. Além disso, ele também importunou, atacou e até matou alguns habitantes da vila usando magias proibidas pelos deuses. Loucura. A maldição do Steve era do afogamento cruel. O efeito dela era impedir o Steve de entrar na água. Ele não conseguia nadar e tinha alucinações dentro da água. Isso poderia ser algo bobo, mas meio que Steve é um golfinho, e a maior parte dele, ele passava dentro da água. E também tinha a filha dele, que não podia ficar muito tempo fora da água, então isso acabou mexendo com a cabeça dele, e ele foi aos poucos enlouquecendo também, a ponto até de começar a matar inocentes. Sinistro. E por último, a maldição da Aeris, a corrupção vermelha. Ela causa ódio e desconfiança no portador. Mas por incrível que pareça, a Aeris foi a única que conseguiu não enlouquecer até agora. Os sintomas dela meio que vão e vêm em picos, mas ela
continuou sendo uma pessoa de confiança e bem sensata. Ela só parece meio emo às vezes. Meio? Tipo, totalmente emo. Um dia ela olhou pra gente e disse: "Eu sou a noite", e foi embora. A maldição dela também está ligada à maldição do Akron. A gente não sabe exatamente o porquê, mas o progresso da maldição avança em ambos ao mesmo tempo, como se a maldição fosse compartilhada ou algo do tipo. Esses amaldiçoados deram uma boa dor de cabeça na vila. Era impossível ter uma conversa normal sem ter o Ronaldo ou o Steve escutando invisíveis. Em certo momento, eles até se juntaram para sequestrar os ovos, e conseguiram! Eles raptaram um por um e levaram para essa outra dimensão, que era um deserto infinito cheio de espadas cravadas no chão. Eles até construíram um lugar protegido com vários viveiros para os ovos ficarem. Pra mim era como se eles estivessem colocando animais em jaulas temáticas, se vocês querem saber. Simplesmente tenebroso. Mas eles não contavam com uma coisa. A Ares, na verdade, não estava concordando com o plano deles. Ela estava apenas fingindo para ganhar confiança. Mas por trás dos panos, ela estava enviando pistas para nós da Purple Blood. A gente seguiu todas as pistas com um certo desespero, né? Porque os ovos estavam sumindo. Mas a gente conseguiu acessar essa outra dimensão e todas juntas resgatamos os ovos, bem debaixo do nariz deles. Escondemos os ovos num lugar seguro e decidimos curar os amaldiçoados o mais rápido possível. Porque a gente não curou eles antes? Porque a gente não tinha a cura, né, seu bobo? Já já eu explico como a gente conseguiu. Mas o importante é que fizemos um plano infalível, ou quase infalível, para curar eles e... deu certo, né? Sim, deu certo. A Purple Blood, com a ajuda de alguns moradores da vila, conseguiu curar tanto o Ronaldo quanto o Steve. Não foi nada fácil. Algumas pessoas literalmente morreram no processo, mas tá tudo bem. A gente sempre volta. A única pessoa que ainda falta curar é a Ares. A gente ainda não encontrou uma cura pra ela, mas eu sei que a gente vai encontrar cedo ou tarde. Agora eu vou explicar algumas coisas que rolaram durante o arco dos amaldiçoados, mas que fariam mais sentido ter uma parte separada só pra elas. Como por exemplo, lembra da cura que eu citei, que eu falei que eu ia avisar como a gente conseguiu ela? Então, quem nos deu ela foi o V, exatamente, o inimigo de Akron. O cara que, entre aspas, amaldiçoou eles nos deu a cura. Acontece que nós da Purple Blood tivemos uma boa conversa com ele e descobrimos que na verdade ele não é do mal, só burro, tipo... muito burro. Mano fez um pacto com Mephisto e obviamente foi traído. Ele acabou tendo o corpo dominado e acabou perdendo todo o exército que ele tinha. E um braço. Então, a gente meio que teve que dar uma mãozinha pra ele no quesito de ajudar a se reconciliar com Akron. E a gente fez. Afinal, a treta deles foi um grande mal-entendido e... culpa do Mephisto, o arroz continua queimando. Ah, e o Akron e o V também eram amigos antigamente. Literalmente BFFs, mas o Akron não lembrava. Porque ele também é burro. Todo mundo é burro nesse lugar, eu não aguento mais. Mas, de qualquer maneira, mais um feito pra Purple Blood. Já foram 4 até agora. A gente é demais. Além disso, a gente também acabou descobrindo que existem mais 2 vilas com pessoas que também vieram de outros mundos, assim como a gente. E olha só, essas vilas também possuem ovos. A Vila Ocelote é a vila do V. A gente quase entrou em guerra com eles por conta de alguns fatores, como por exemplo, o V sendo prefeito de lá, 2 traidoras da vila terem se mudado pra lá e levando o Nico, que inclusive tentou me avisar sobre essa vila e acabou explodindo na minha frente. Ele perdeu uma vida. E também perdeu a ligação com Akron. Culpa do Mephisto. Também teve o Steve, que tava meio louco e acabou que passou pela Vila Ocelote e matou um dos moradores. É muita coisa. Mas tá tudo bem, a gente meio que visitou eles recentemente, tá tudo certo agora, a gente se resolveu e acho que vai ter uma boa aliança entre as 2 vilas, eu acho. Pelo menos a gente tá se visitando. Atualmente os ovos da Vila Ocelote são Umi. Sim, o ovinho da Esmeralda também é o ovinho da Ocelote. Eu avisei que ela era viajante. É tipo gato, do nada aparece com uma família nova. Sobre o Nico, após ele perder a ligação com Akron, ele também acabou caindo no abismo. E quando alguém cai lá, geralmente não consegue mais sair. Caso consiga, acaba deixando algo pra trás, que são... as memórias e personalidade. É quase como se tivesse nascido de novo. Então esse foi o caso do Nico. Então a gente achou melhor deixar ele lá, já que ele tá sendo bem cuidado e ele nem lembra mais da gente mesmo. Ele até passou uns traumas na vila por culpa do Ronaldo, mas
Tá tudo bem, eles estão cuidando bem dele lá. Sakura, o ovo do V. Sim, eu sei o que você tá pensando e não, o V não botou um ovo. Ele tava fazendo uma magia e acabou errando no processo e criou a Sakura. Eu não sei exatamente como ela é ainda, mas ela é uma bruxinha bem bagunceira, pelo que dá pra perceber. Já a outra vila seria a Plenitude, a vila do Peregrino. Sinceramente, eu não sei muita coisa sobre ela e nunca estive lá. Só sei que o Peregrino é um semideus, assim como o Akron, que preza pela paz e pela serenidade. Os primeiros habitantes da vila passaram pela Vila Esmeralda antes de irem pra lá. E eles tinham o seu próprio ovo, que é parte do Peregrino. Esse ovo é chaminha. Ele se assemelha a uma vela, consegue fazer luz e é um ovo divino. Até mesmo o Mephisto queimou a mão ao tentar bater nele. E essa foi a única vez que a gente viu o Mephisto se machucar. Um grande feito do chaminha. Ah, e ele também é nerd. Muito nerd. Actually! Não sei se tem mais ovos assim, além do chaminha lá, mas eu sei que a Umi também visita a vila deles. Então, até onde eu sei, ele só tem esses 2 ovos. Se tem mais, eu não sei. Agora, chegamos em um ponto interessante. Eu acho válido falar um pouco sobre cada pessoa que eu conheci até agora nesse mundo, e o que eu penso sobre ela até então. Assim você não vai ficar perdido quando me vê interagindo com elas. Que tal? Uma kitsune viajante interdimensional e também uma velha amiga. Foi a primeira a me receber nesse mundo e acho que eu estaria perdido aqui se não fosse por ela. Ela me ajuda sempre que pode, mesmo estando amaldiçoada. E ela é um dos maiores motivos de eu querer continuar nesse mundo resolvendo as coisas, porque eu preciso curar ela. Eu vou curar ela, não importa como. Uma bruxa meio demônio, simplesmente a maior conhecedora de toda a história desse lugar. É sério, essa mulher é uma biblioteca ambulante e também conhece tudo sobre bruxaria. Ela fundou a Purple Blood comigo e a Dax, e sem ela eu acho que a gente não teria feito nada dos nossos planos até agora. Ah, e ela também adora tirar sangue dos outros sem consentimento. Ei. Eu gosto muito dessa nerd. Ela é uma princesa e uma vampira. Foi bem gentil comigo desde o primeiro dia. Assim como a Hanako, ela é uma das fundadoras da Purple Blood. E a gente é bem parecido em vários aspectos. Assim como eu, ela parece ter um instinto assassino e dom de esfaquear pessoas. Eu gosto disso. A gente se aproximou bastante, principalmente depois de... Depois do quê? Ai, Próximo! Uma coelha que fala muito e é bem engraçada. É tão boa em cozinhar quanto é péssima em guardar segredos. Mas dá pra ver que ela tenta sempre ajudar quando pode e até quando não pode. Ela ajudou tanto no resgate dos ovos quanto nas curas do Steve e do Ronaldo. Ela diz que é minha fã. É bem gentil e sempre tenta ajudar a todos. Ela tentou o seu melhor e foi vital na cura do Steve. Também é ótimo organizando festivais e tem um cuidado muito grande com os ovos da vila. Ele é bem forte. Inclusive foi ele que me treinou e ensinou as magias desse mundo pra mim. A gente teve um tempo conturbado quando ele tava amaldiçoado, mas depois de uma luta épica contra várias pessoas ao mesmo tempo, eu e a Dax conseguimos esfaquear ele até a morte e depois curá-lo. Eu juro que isso faz sentido. Ele é bem estranho, ele tem 3 personalidades. O Ronaldo, que é bobo, o Nita, que é sério, e o Ronita, que é dodói da cabeça. Eu briguei com ele no primeiro dia e só piorou depois quando ele tava amaldiçoado. Ele até me matou com a magia proibida uma vez, mas eu esfaqueei ele até a morte num duelo, então a gente tá kit. Agora ele voltou a ser o Ronaldo, então talvez eu conheça melhor. Ou não. Ele continua esquisito. Ah, esse é o médico da vila. Eu esfaqueei ele uma vez, mas ele tentou me dar uma injeção sem consentimento. Vê se pode. Eu nem tava com aquela tal de virose que ele falou que eu tinha, mas ele também foi a pessoa que preparou o remédio pra acalmar o Steve. Então, sem ele, a gente não teria conseguido curar o Steve. E ele tem um bom coração, mas já abandonou o filho uma vez que eu lembro. Essas 2 irmãs fadas foram enviadas à Vila Esmeralda pela Hitomi. A Pyra é bem tsundere, mas parece legal. Já a Zara é mais normal, mas não fala muito. Eu vi ela poucas vezes. Ah, as traidoras da Vila Esmeralda? Além de mentir pra mim sobre a Ares e levarem o Nico embora, também ligaram a vida dele a Umi, pra se proteger do Steve, sabe? E chegaram a agredir o próprio filho, só pra irritar o golfinho. Até onde eu sei, elas não são bem-vindas na Vila Ocelote, e eu não faço ideia de onde estão agora. Eu ouvi dizer que a Meiru foi numa jornada pra nunca mais voltar. E Sige, sei lá também. Se eu encontrar elas, vou esfaquear as 2. Ela é uma dragoa meio desbocada. Eu fiz ela chorar uma vez, mas eu juro que não foi por mal. Aparentemente ela é uma das filhas do abismo, o que a torna bem imprevisível. Eu não sei muito o que pensar dela ainda, mas ela ajudou na batalha contra o Steve. Então eu não desconfio totalmente dela. Pode ser que ela seja legal. Quem? Ah, a lenda urbana da vila? Não faço ideia, eu acho que eu só vi ele uma vez.
Não sei o que pensar. Ela é uma pirata pirada. Eu também só vi ela uma vez, mas ouvi dizer que ela aparece pouco por ter uma doença rara chamada CL-Tite. É bem grave. Um sapo insensível e péssimo pai. Ele magoou a Dax uma vez e não pediu desculpas nem mesmo comigo ameaçando a esfaquear ele. Sapo deplorável. Eu não conversei muito com ela. Ela é a esposa da Amy e também ajudou na batalha contra o Steve. Eu ouvi dizer que ela pode ser a segunda filha do Abismo, mas eu não tenho certeza, não interagiu o suficiente. Esse cara era bem suspeito, mas sumiu do nada. Eu sei lá o que ele tá fazendo hoje em dia e, sinceramente, eu não me importo. Eu conheci ele no primeiro dia que eu tive na vila, mas não tive muito tempo pra me aproximar. Eu ouvi dizer que ele era um cara legal. No momento ele não tá mais entre nós, mas eu sei que ele tá nos observando de algum lugar. A pessoa que o Steve matou. Ela me recebeu bem na Vila Ocelote, apesar de tudo. Nós até trocamos correios, e ela parece ser uma grande guerreira. Eu esfaqueei ele quando eu fui na Ocelote, mas veja bem, na época fazia sentido, eu juro. Eles estavam falando sobre V, Meiru, Sig, eu só queria saber onde o Nico tava. Depois eu pedi desculpas, e tá tudo bem. Ele é legal. Por algum motivo as entidades me falaram que eu preciso ficar de olho nesse cara, mas eu não sei porquê. Ele parece tão normal. Eu sinto que conheço ele de algum lugar, mas não faço ideia de onde. Ele é conhecido como o cara da tocha ou o menino carvão da Vila Ocelote. Esse doido é um mago até que bem forte. Eu lutei com ele uma vez e acabou que ninguém conseguiu matar ninguém. Mas eu acho que não tem muito o que pensar sobre ele, não conheço o suficiente. Ele é um dos 3 enviados do Abismo. Mais tarde eu falo sobre isso. Essa daí é meio maluquinha da cabeça também. Ela é tipo o Ronaldo da Vila Ocelote. Eu também não conheci ela o suficiente ainda, mas ela parece meio estranha. Mas eu gostei dela. Ele é calvo. Me falaram que ela é uma idol, mas eu não conheci ela ainda também, então sei lá o que imaginar dela. Espero que ela cante bem. Eu só vi ela uma vez quando ela passou pela Vila Esmeralda com Chaminha. Ela comentou sobre um outro cara chamado Gabriel, mas eu também nunca vi ele. Eu não sei o que pensar sobre eles. O mano se chama Gabriel. Eu não conheci muito sobre ela. Eu acho que ela era da Vila Esmeralda e se mudou pra Vila Ocelote, mas mal troquei ideia com ela, então também não sei o que pensar. Talvez tenha outros habitantes na Vila Ocelote e talvez até na Vila do Peregrino, mas sinceramente eu não faço ideia e no momento eu não me interesso muito. Talvez eu conheça eles no futuro. Bom, eu deixei pra contar isso por último, porque sinceramente é a maior incógnita de todas até agora. Em certo momento da minha estadia aqui, eu encontrei um par de adagas vermelhas. Elas me deram uma sensação meio estranha. Tipo, não me entenda mal, eu esfaqueio pessoas. É da minha natureza e também faz parte do meu trabalho como guardião da Yggdrasil. Mas essas facas me deram mais vontade de esfaquear pessoas. É como se a minha raiva ficasse cada vez maior quando eu seguro elas, perdendo a linha de raciocínio, entrando em uma espécie de frenesi selvagem, uma sede de sangue que às vezes é difícil controlar. De qualquer forma, eu descobri que elas são os dentes do abismo, seja lá o que isso significa. Como isso estava mexendo comigo, eu decidi não usar mais elas. Afinal, esse abismo pode ser perigoso, e se você olha demais para o abismo, ele pode olhar para você de volta. Tanto o abismo como tudo que o rodeia ainda é bem misterioso. A gente ouviu dizer que ele tá escolhendo 3 filhos ou algo do tipo. O primeiro é a Shira, a segunda supostamente é a Machiron, já o terceiro ninguém sabe. Elas também não podem falar sobre isso, então a gente meio que tá no escuro. Ah, e também parece que o abismo trouxe outras 3 pessoas para esse mundo. A inteligência, a sabedoria e o carisma. E a princípio seria o pequeno mago que chora, a doidinha das 3 personalidades, Ronaldo da Ocelote e a idol que eu não conhecia ainda. Eu não sei exatamente o que pensar deles, nem porque o abismo trouxe eles, mas eu acho que nesse ponto só resta esperar pra ver no que dá. Inclusive, recentemente eu recebi uma carta avisando que o abismo viria até mim, mas eu não sei porquê. Inclusive tinham me falado que o abismo não estava interessado em mim, então é muito estranho do nada. Agora ele tá interessado? Sei lá. E é isso. Eu acho que esse é um bom resumo de tudo o que aconteceu até agora. Pelo menos pra mim, né? Talvez se fosse outra pessoa te contando, a história poderia ser diferente. Quem sabe? Agora que você sabe de tudo isso... Bom, eu não posso simplesmente te deixar sair vivo daqui, né? Brincadeira, pô! Relaxa! Mesmo te contando toda essa história e até sobre a Purple Blood, a localização dela, e daí? Não faz diferença. Afinal, o que você vai fazer com essa informação? Você nem é real, você é só uma voz dentro da minha cabeça. Até a próxima!